Olá, sou o pastor Gary e esse é o programa Movimento dos Discípulos. Eu vou responder uma pergunta hoje que é a seguinte: Deus responde oração? Essa pergunta que não quer calar, porque tem gente que fala: eu acho que Deus não está me ouvindo, eu fico orando e falando com Ele, não responde, não sei o que e tal. Já ouvi muita gente ficar choramingando e reclamando sobre isso. Deus não me responde, acho que Deus não ouve. Vamos para o que Deus fala sobre o assunto? Acho que é a melhor forma de abordar esse assunto. Então, olha só. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, ele fala a resposta aqui claramente. Para os justos. Quem é o justo? Quem só pratica o bem? Não. O justo é a pessoa salva, que é discípulo de Jesus, que vive uma vida seguindo Jesus, tendo Jesus como seu Senhor e Mestre, quem manda na tua vida, você obedecendo Ele e aprendendo dele. Isso é a definição de quem é um discípulo. Jesus toda hora falava: quem é meu discípulo. Se você é meu discípulo, então é assim, assim, assado. E ele sempre usava isso como crivo. Então, assim, aqui diz que os justos, os discípulos, os que são do Senhor mesmo, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, ele está dizendo claramente que o Senhor está olhando para os seus e ouvindo e prestando atenção nas suas orações. Maravilha! Porém, diz, mas o Senhor, o rosto do Senhor volta-se contra o que eles praticam o mal. Quem pratica o mal? Eu sou uma pessoa do bem, sou legal, eu tenho Jesus. Jesus diz, um monte de gente vai chegar e falar: Senhor, Senhor, eu sou seu. Ele diz, meu, você não é. Senhor, Senhor, Jesus falou, um monte de gente vai falar: Senhor, Senhor, eu sou o seu. Ele vai falar: não, quem é meu é quem pratica a minha palavra, quem vive, não quem só fala, quem tem teoria, e nem quem fala, eu tenho Jesus, mas vive para o capeta, vive para o seu ego, para as suas vontades. Você não é de Jesus. Então, os justos que se trata aqui são as pessoas que vivem para o Senhor, que são salvos e discípulos ativos de Jesus. Deus também não tem neto, porque seus pais conhecem o Senhor, não faz você conhecer. Cada um tem que tomar a sua decisão e viver para o Senhor. Aí diz que se você é um dos justos, os olhos do Senhor estão voltados para ti e os ouvidos dele estão ouvindo sua oração. Ele ouve sim sua oração. Então anota aí, Deus ouve a oração dos justos, mas vira as costas e ignora os que praticam mal. Então quem não é dele, o único jeito que você vai conseguir fazer Deus te ouvir é começar com oração de arrependimento. E isso tem que ser verdadeiro e não só da boca para fora. Você vai falar: meu Deus, me perdoa, eu sou um pecador, eu não vivo para ti, eu sou religioso, eu sou falso, eu sou fachada, eu acho que eu sou, falo para todo mundo, mas eu sei que eu não sou seu, me perdoa. Começa com arrependimento, aí ele vai te ouvir, porque aí agora ele vai estar te perdoando seus pecados. Mas fora isso, você não vai ter Deus prestando atenção nas suas orações se você pratica o mal. Agora o justo fala: mas eu sei que eu sou salvo, vivo para o Senhor Jesus, mas Deus não está respondendo minhas orações. Deus não está ouvindo, não está respondendo, parece que eu falo, parece que os céus estão fechados, parece que Deus não está me ouvindo. E pode ser seu sentimento, mas o seu sentimento não define a verdade. Sentimentos são traiçoeiros e só porque você sente que não está sendo ouvido, não quer dizer que você não está sendo ouvido, tá beleza? Então preste atenção. Deus ouve as orações dos justos, ele ouve a oração, mas isso não significa que ele responde de imediato. Jesus fala em Lucas capítulo 18, quando ele conta uma parábola de uma senhora viúva que teve que ficar insistindo dia e noite durante o que obviamente foi um longo período para depois receber a justiça.
ele fala que nós temos que ser igual a ela, e ele diz que a parábola é para nos ensinar a orar sempre e nunca desanimar. Então, o primeiro ponto é que mesmo quando você ora e Deus está ouvindo, às vezes ele segura a resposta. Por quê? Ele está brincando comigo? Não, Deus não brinca com ninguém. Não está brincando com você. Deus guarda a resposta por causa... Volta lá e leia depois, Lucas 18, os primeiros versículos, essa história que eu acabei de citar, porque ali você tem um caso em que Jesus está dizendo, você tem que orar e orar de novo e insistir para Deus sentir que você está clamando a Ele. É uma oração de clamor. Quando Ele sente que você está clamando, chorando, gritando com tudo que você tem, insistindo com Ele, aí Ele responde. E às vezes isso não é instantâneo, às vezes demora tempo, às vezes dias, semanas, meses ou anos, que Deus está querendo ver se você quer de verdade, ou se é só uma oração, né, da boca para fora. Você quer mesmo? Então clama ao Senhor e Ele vai te ouvir e Ele vai responder essa oração. Número 1, então, você tem que ter paciência às vezes, orar sempre e nunca desanimar, Jesus falou. Então, nós vivemos num mundo instantâneo, então tudo é instantâneo, tudo é para agora, tudo é rápido, mas as coisas espirituais não são assim. E você às vezes perde a resposta de Deus porque você desanima e desiste quando você deveria continuar a orar sempre e nunca desanimar, como Jesus falou. Então você tem que ser persistente. A resposta muitas vezes vem quando Deus vê que você está sendo persistente. E isso é um ato de fé. Eu continuar orando e sendo persistente, mesmo quando ainda não veio a resposta, é um ato que da minha fé em ação, dizendo que eu creio em Deus e que Ele é justo e Ele vai ainda responder a minha oração. Então, o ato de não desistir, mesmo quando demora a resposta, é um ato de fé que agrada o coração de Deus e faz, eventualmente, na hora de Deus, a sua resposta vir. Então não desiste, não desanima, só porque você acha que Deus não está te ouvindo. Ele está, se você é um deles. Segundo ponto, às vezes a resposta de Deus não é o que você queria ou você queria ditar para Ele. A gente entrou numa linha de oração que é meio ditador com Deus. Fala, Deus, responde minha oração e prova que está fazendo tal. Aí a gente fica... E você sabe que o inimigo pode ir lá manipular coisas e fazer aquilo acontecer, né? Simplesmente para te enganar, isso acontece. Então você não pode ficar assim, faz tal, que aí eu vou saber que é Deus. Eu vejo um monte de gente no engano assim, né? Você não pode ditar para Deus como é que vai ser. Não, faz isso, Deus, e tal. Você tem que ser submisso a Deus e humilde e chegar e orar e deixar Deus responder do jeito que Ele quiser. E você sabe que às vezes a resposta é não. Eu sei que nesse evangelho distorcido que alguns pregam hoje em dia, do eu, do egocentrismo, onde tudo é focado no eu, o humanismo entrou na mensagem e nós temos humanismo cristão, né, hoje em dia, então tudo é sobre eu. Então eu acho que toda resposta é para me dar o que eu quero, sempre realizar meu sonho e me dar o que eu quero. Isso é uma farsa, é uma mentira e é um engano de Satanás. Deus não está aí como um gênio da garrafa para você esfregar, sair e te dar seus desejos. Às vezes, então, a resposta de Deus é não, ou não assim, ou muda a sua oração está muito egoísta e você precisa mudar a oração. Então, às vezes, a sua oração é respondida e você que não quer ouvir. Fala, Deus não está me ouvindo e na realidade você que não está ouvindo, porque você colocou na sua cabeça como você quer e Deus não faz o que você quer, Ele não é marionete para você, para Ele pular quando você fala. E aí você fala que não está me ouvindo, e a verdade às vezes é o contrário. Então, ora sabendo que Deus ouve e vê os justos e Ele responde. Ele responde, Ele te responderá, não desiste. Esteja disposto a receber o não de Deus, se Ele te dá o não. E aí, então, se Deus te deu o não, o que você faz? Fala, tá bom, Deus, o Senhor me deu o não. Então, o que é que o Senhor deseja para a minha vida? Muda a tua oração. Para de orar dizendo, eu quero tal. E se você recebeu o não por eu quero isso, fala, tá bom, o que o Senhor quer? Me mostra que eu quero então. E muda o seu ponto de vista, a sua atitude. Mantenha a tua fé, seja persistente e você verá que Deus é fiel, Ele é justo e Ele responde sim às orações dos justos. Pastor Gary aqui, um abração para vocês. Acompanhe a gente, vai no nosso portal
para você acompanhar nosso ministério, faz parte orando por nós e acompanhando os vídeos e acompanhando o nosso projeto todo que nós precisamos de você. Ajuda a divulgar para outros, ajuda a falar para outros, né, para eles descobrirem, né, como também acompanhar a gente e serem abençoados. Um grande abraço, fica com Deus.